Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aprendendo a sua preciosa palavra na escola bíblica dominical, a maior escola teológica do mundo. Estaremos estudando neste primeiro domingo de fevereiro. Passa rápido o tempo. Nós já estamos entrando no segundo mês do ano. E domingo, dia 6 de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, depois de completar toda a carga horária do primeiro mês do ano, onde tivemos 5 lições, nós estaremos agora aprendendo ainda sobre a Bíblia, mas desta vez aprendendo como ela é um guia para a nossa vida. A Bíblia, como é que ela é um guia para a nossa vida? Nós estaremos observando os detalhes e os ensinamentos que nos trará um conhecimento mais aprofundado de como pôr em prática em nosso dia a dia, na nossa vivência, entre os nossos pares, este manual sagrado, determinado por Deus, constituído por Ele através dos seus santos profetas, escritores, não é? Para nos conduzir à vida eterna. A leitura bíblica em classe, que estaremos lendo a posteriori, está contida no Salmo 119, do 97 ao 105. Mas antes, nós haveremos de ler o texto áureo da lição, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que é o Salmo 119 e o versículo 105. Versículo 105 do Salmo 119, o último verso da leitura bíblica em classe. A verdade prática: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, nós saberemos a viver com sabedoria e prudência. Leitura diária. É recomendado a todos nós lermos na segunda-feira 1 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 4, que diz: nossa vida deve ser edificada na rocha, que é o próprio Cristo e a sua palavra. Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos pautar a nossa vida dentro da vontade de Cristo e alicerçar a nossa conduta em Cristo. Existe a parábola do homem que faz a sua casa na areia e do homem que faz a sua casa na rocha. E nós observamos que esse ensinamento é trazido como regra de vida, é para que nós possamos pautar a nossa vida dentro deste contexto ensinado por esta parábola. Todo homem que constrói a sua casa na areia, por certo, ela não tem estrutura. Basta vir um grande vendaval, destes que deu até estes dias aqui na capital pernambucana, Recife, deu uma ventania aí que assombrou muita gente, Muitas casas, muitos tetos foram levados, coisas incomuns aqui no Nordeste brasileiro, mas
mais precisamente na sexta-feira, nós tivemos este contratempo aqui na capital pernambucana. E aquela casa que não está estruturada, por quaisquer que seja o motivo, ela há de desabar. E é este o ensinamento que a Bíblia nos traz, nos revela para a nossa vida cotidiana. Terça-feira, João, capítulo 8, versículo 12. Cristo é a luz do mundo, e quem o segue não anda em trevas. É outra conduta para a nossa caminhada cristã. Andar em luz e não andar em trevas. Por certo? Se a Bíblia nos recomenda andar em luz e mostra que Cristo é esta luz, abre a possibilidade de nos dizer que existe um caminho que está em trevas, e quem anda nele está em trevas. O caminho contém trevas, e quem anda nele está em trevas, está sendo conduzido às trevas, não é? Por isso que o salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Cristo, que é a sua própria palavra, nos conduz pelo caminho da luz. E chegaremos à perfeição em Cristo, sendo guiado por esta luz, por esta palavra. Quarta-feira, Provérbio 3 e 7. O mero conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Não adianta o homem ser sábio em extremo, possuir os mais diversos diplomas, ser PhD, doutorando, PhD é até uma posição maior, né? Mas ser doutor, ser mestre, ser sábio ao extremo, autodidata, até um autodidata, que é a sabedoria adquirida, né? Sem necessariamente passar pelo ensinamento prévio. Mas não adianta termos ou possuirmos toda esta sabedoria se nós não a praticarmos, se nós não vivermos e, por certo, conduzirmos a nossa conduta de vida respaldado naquilo que apregoamos, que aprendemos, e que os nossos ensinamentos sejam exemplo para vidas, arrastem multidões. Já existe até um provérbio, né, que os exemplos arrastam multidões. Quinta-feira, Provérbio 2 e 6. Deus é a fonte de toda a verdadeira sabedoria. A sabedoria, ela nasce em Deus, se exaura em Deus, ela nos conduz a Deus, ela nos mostra a verdade de Deus. E Deus é esta fonte que nos faz sentir a vontade de bebê-la cotidianamente. Sexta-feira, Efésios 1, 7 e 8. A graça de Deus nos faz alcançar o perdão e ainda a sabedoria e a prudência. Nós só adquirimos esta sabedoria alicerçada nesta fonte, estruturada em Cristo, que é conduzida, que nos conduz através da luz, que nos instiga à prática, se nós, de fato, alcançar o perdão através da graça de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos.
pelo amor de Deus, pela infinita graça de Deus, que nos conduz a Cristo, nós alcançamos o perdão e a prudência e a sabedoria. Sábado, Efésios 5:15. A Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nércios, como crianças, como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Leitura bíblica em classe. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Aí eu pergunto, será que de fato tem sido a lei de Deus, a sua santa palavra, a nossa meditação no dia a dia? Ou temos perdido tempo com coisas efêmeras, passageiras, que não nos conduz a nada, embora precisamos aprender o necessário da vida secular para a nossa conduta social, para algarmos algumas posições, é necessário nós obtermos diplomas, primeiro grau, segundo grau, uma faculdade, exercer uma profissão. Mas a lei do Senhor, a leitura da palavra, tem que ser uma prática cotidiana, como ele disse a Josué: antes medita nela dia e de noite, para que prudentemente te conduza. Como diz o Salmo 101, né? Como diz o Salmo 1, melhor dizendo: bem-aventurado o varão que não se detém, não se assenta. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita. O 98 da leitura bíblica em classe. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois os teus mandamentos estão sempre comigo. Através da leitura da palavra de Deus, nós obtemos sabedoria. Eu tinha um professor na minha juventude, na minha adolescência, professor de português, saudoso professor João. Era um ímpio, um homem já idoso, e ele, vez por outra, dizia em sala de aula que admirava os crentes, porque os crentes, eles eram pessoas muitas vezes sem um estudo, mas o seu linguajar era perfeito. Os pastores evangélicos, principalmente da nossa época, eram homens indoutos, mas com uma correção no português surpreendente. E ele dizia, se a gente quisesse ser um bom conhecedor da língua portuguesa, a gente lesse a Bíblia. Veja o que dizia este meu professor, um homem ímpio, né? Eu era jovem, de dentro da igreja, talvez deveria ter sido mais crente à época, mas como todo jovem, né, um pouco dissoluto nas minhas colocações cristãs, mas quando ele parava para dar esta mensagem, eu parava para escutar. E os colegas que sabiam que eu era uma pessoa criada no Evangelho diziam: aí o irmão, então o irmão é o mais sábio daqui da sala. E não era essas coisas todas, porque eu não lia, não tinha prazer em ler a Bíblia como tenho hoje. Eu não era tão eficaz e prudente na leitura da palavra de Deus. Mas graças a Deus que Deus me despertou, e hoje eu tenho buscado com mais zelo. Quando eu digo hoje, depois da maturidade, né, que a gente vai adquirindo no transcorrer dos dias. Mas nós precisamos ensinar a juventude de hoje, principalmente a juventude que tem acesso
tão fácil a Bíblia, o áudio da Bíblia, a leitura da Bíblia no celular, né? E a gente precisa incentivar a leitura, a ida dos nossos filhos à escola bíblica. 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos seus testemunhos. É muita ousadia. É muita ousadia você, por ler a Bíblia, por conhecer os estatutos de Deus, por conhecer os seus mandamentos, dizer: olha, eu sou mais sábio do que os professores. Não é prepotência, que a grosso modo parece ser prepotência, mas não é. É convicção de que você tem a verdade, de que a verdade está guardada no seu coração. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Olha, outra verdade que a Bíblia nos mostra, né? Porque nós temos vivido nesses últimos tempos uma confusão no mundo. Tantos velhos, tantas pessoas que não têm prudência, envolvidos com falcatruas, quiçá na política, né? Exemplo temos da política. É notório, aí pessoas já com os seus cães, cabelos brancos, e são pegos aí, mas Deus tenha misericórdia, né? A gente não vai aqui entrar nesse detalhe, porque não vem ao caso. 101. Desviei os meus pés do caminho mau, para observar a tua palavra. Olha o que a leitura da palavra de Deus traz a nós. O desvio do mal. 102. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que mel a minha boca. Veja a alegria do salmista ao ler a palavra de Deus. Além dele nos trazer todas essas conotações de eficácia da palavra, ele diz: ela alimenta-me, porque é doce, mas doce como mel. E olha que o mel é doce, viu? 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. A palavra de Deus nos faz aborrecer, a ojeriza os maus ensinamentos, as más influências. A palavra de Deus nos faz, né, criar ojeriza e dizer: isso não me cabe aí, eu não cabo. E a partir do momento que a gente medita, mergulha, a gente sente até a necessidade de se afastar do mundo, irmãos, de não querer viver o mundo. E tem tanta gente aí, tanto crente, querendo o prazer do mundo, os benefícios do mundo. Não que seja pecado podermos aproveitar aquilo que Deus fez para nós. Não que nós pequemos se assim o fizermos, mas não devemos desejá-lo soberbamente. Não precisamos tomar como se fora a última coisa. Se não fizermos, não seremos felizes. Se não conquistarmos, é melhor meditar na palavra de Deus, é melhor viver a palavra de Deus, é melhor mergulhar na palavra de Deus e adquirir a perfeição da sabedoria em Deus. Aí o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ô glória! É para dar glória, é para exaltar o nome do Senhor. A introdução
introdução da lição tem como propósito mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Quer saber como? Vá à Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. A apresentação da lição tem por objetivo enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Como é, irmão Felipe? Vá para a Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Eu sou redundante nas minhas colocações, torno-me até chato, mas é porque eu quero conclamar, intimar, te dar um puxão de orelha, o quanto você perde em não ir a uma escola bíblica, por mais simplório que seja o seu professor, por menos indouto que seja, ou por mais indouto que seja, por mais que o seu linguajar seja broco, e se você tem algo mais, vá ajudá-lo, vá auxiliá-lo a interpretar o que verdadeiramente a lição da escola bíblica está querendo dizer, sem constrangê-lo, com amor, com zelo, com prudência. A motivação da lição, a sabedoria e a prudência são virtudes que resultam do propósito exortativo de viver os ensinamentos da Bíblia. Quando a gente tem a sabedoria e a prudência, a gente tem propósito. Existe uma sugestão e a conclusão nos manda desafiar a classe a colocar em prática a sabedoria das Escrituras. Queridos, a introdução da lição nos diz: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras da vida eterna. João 5,39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e conduz à vereda da salvação. O primeiro ponto da lição: a Bíblia é um alicerce para a vida. O primeiro subponto do primeiro ponto: a palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única e infalível revelação escrita, divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16, Apocalipse 1:1. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Mateus 7,24. A gente deu uma pincelada nessa passagem lá na introdução da lição. O segundo subponto do primeiro ponto: a palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. 119 e 105. Significa que a Bíblia possui orientação para cada passo do nosso viver e instruções para o nosso curso da nossa vida. O terceiro subponto do primeiro ponto: a palavra de Deus é imutável, tendo a inspiração divina como pressuposto. Ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Não adianta o homem querer criar apetrechos para nos ensinar e nos conduzir à salvação, porque a palavra de Deus, ela é completa. Nós não precisamos de complemento algum. Uma vez eu dei uma discussão, um bom debate, uma discussão no bom sentido, com um adepto de uma seita. Ele disse: mas vocês falam que a gente segue também o ensinamento de fulano, de cicrano, e vocês não têm a lição da escola bíblica dominical? E não é um outro ensinamento? Eu disse: não, a lição da escola bíblica não é um outro ensinamento. A lição da escola bíblica também não é um complemento bíblico. A lição da escola bíblica é um compilado, resumido, interpretado, desmiuçado e explicado a respeito de como a gente precisa se pautar, porque a
leituras bíblicas e há passagens bíblicas que não é de fácil discernimento. E a gente precisa de uma pessoa mais douta, mais conhecedora, para nos explicar ao que, de fato, aquilo ali está querendo dizer dentro da Bíblia. Embora tenhamos consciência que a pessoa que escreveu não está de todo de posse da verdade, porque existem algumas explicações. E a gente muitas vezes cria-se um bom debate dentro das salas de aula, porque não condiz com aquilo que a gente verdadeiramente interpreta. Mas se chega a um denominador comum, e é por isso que há uma necessidade das escolas dominicais terem as conclusões, o guia da escola bíblica dominical, que a gente apresentou em uma aula passada, do pastor Antônio Gilberto, nos ensina os passo a passo de uma escola bíblica dominical. É porque as salas, elas muitas vezes têm seus ensinamentos particularizados, e aqueles ensinamentos muitas vezes traem umas boas discussões, os bons debates, e se precisa fazer o fechamento, no mínimo de meia hora, para que se chegue a um denominador comum. Então, não é um outro ensinamento a lição da escola bíblica dominical. É o mesmo ensinamento desmiuçado, interpretado. Segundo ponto da lição, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Primeiro subponto do segundo ponto, a substância, o substantivo, o conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Hakman, e o seu comportamento corresponde em grego a Sofia. Ambas palavras têm sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Veja que o substantivo hebraico para a sabedoria é Hakman, e o seu correspondente em grego é Sofia, e tem sentido experiência e habilidade. A sabedoria nos conduz à habilidade, nos conduz à experiência, a não errarmos mais, a não pecarmos mais, não é? A sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Pronto, fechou. A sabedoria é o compilamento daquilo que a gente aprendeu durante a vida e põe em prática como regra de verdade, como regra de fé. Segundo subponto do segundo ponto, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Daniel 2:20, Romanos 16:27. Portanto, Deus é sua fonte. Provérbios 2:6, Efésios 1:16-17. A sabedoria divina é inescrutável. Romanos 11:13. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, Deus é a verdadeira sabedoria. Como assim, meu filho? Vai para a escola dominical, penso? Vai para a escola dominical aprender. Ah, não, eu sei muito. Então vai ensinar, vai ajudar. Claro que você não vai poder chegar lá ensinando, né? Existem os professores, existe o regramento. Aí você vai, né, corrigindo. Se ver que de fato não condiz com o que o texto quer dizer. Terceiro subponto do segundo ponto, o temor é o princípio da sabedoria. Pronto, a Bíblia registra que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Hoje, a reverência e a adoração a Deus está escassa. Misericórdia, meu Felipe, só está ficando lelé? Estou não. Eu estou sendo enfático, eu estou sendo verdadeiro. Os cultos hoje estão antropocêntricos, cultos de adoração a homem. O proselitismo tem tomado conta dos cultos.
Não se tem mais temor ao Senhor. Eu costumo dizer, irmãos, nas minhas críticas, boas críticas, que até a leitura da ceia modificaram. Porque eu sou de uma época que lia a ceia em Coríntios 11:23. E em uma das passagens da leitura diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba. E aquilo nos fazia refletir e dizer: misericórdia, eu preciso, Deus, do teu perdão para comer esse pão. Hoje nós estamos mudando, diminuir a leitura, levaram lá para Mateus. E está pecando? Não, não está pecando. Não estou dizendo aqui que quem está fazendo isso está... Não, mas deixou de nos trazer aquele processo refletivo ou reflexivo de nos alertar se vale a pena ou não comer do pão e beber do vinho. Porque Mateus é mais maleável a leitura, né? A leitura de Mateus traz mais como forma de ritual e não de ensinamento, de reflexão, né? Jesus apenas introduzindo e mostrando, mas aí no transcorrer, não, mas Mateus é Jesus e Coríntios é Paulo. Sim, meu amado, mas a gente não vai mensurar o valor porque é Jesus e porque... Não, a gente vai mensurar o ensinamento. O que é que Coríntios nos traz como ensinamento? Se é a mesma ação. E o que é que Mateus nos traz como ensinamento? Até Mateus nos traz um grande ensinamento porque foi a ceia representada e ministrada pelo próprio Jesus, e a sua narrativa nos mostra apenas como deve ser feito o ritual. Mas Coríntios, além de mostrar como deve ser feito o ritual, nos exorta a ter cuidado com a nossa vida. Misericórdia, eu agora parece que fiquei meio bravo, não foi? Mas eu espero que os irmãos entendam, é apenas um desabafo de um leigo, apenas de um servo que tenta se pautar dentro da verdade de Cristo e amante da sua palavra. Quarto subponto do segundo ponto, os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. 119, 98 ao 100. Esta afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar o preceito do Senhor na sua vida. É o que a gente leu na leitura bíblica em classe. Mais sábio do que os mestres, mais sábio do que os anciãos. E por conta disso desviou-se do mal. A sinopse do primeiro ponto nos diz: a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho, que eu deixei de ler. E a sinopse do segundo ponto: Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Terceiro ponto da lição: a Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico Aaron é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vini destaca que é o substantivo grego poroneses e suas declinações denotam sabedoria prática, e que sinés sugere a avaliação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Embora exista uma explicação na etimologia das palavras, não é? Mas, em suma, trocando em miúdos, a prudência é a virtude que evita ações temerárias, tomar decisões precipitadas. Eu preciso ter sabedoria. Eu, irmão Felipe, precisa ter sabedoria. Segundo subponto do terceiro ponto:
A prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar na verdade de retidão. Como assim, irmão Felipe? Querido, vai à escola bíblica dominical. A maior escola teológica do mundo. Terceiro subponto do terceiro ponto. Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência, Provérbios 1:6. Dentre eles destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance da boa reputação e autoposição, a sugestão ao aprendizado e à correção, e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. A gente vai desmiuçar cada um desses, os professores estarão desmiuçando em sala de aula, né? Mas, a grosso modo, o crente sábio, né? Ele é prudente, ele tem autocontrole, ele tem humildade, ele pensa antes de agir, a grosso modo, né? Sinopse do terceiro ponto. A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Então, o crente sábio, o crente prudente, ele não tem o revide pronto e imediato. Ah, eu sou crente, mas meu braço não é não. Falta de sabedoria. Pedro, quando arrancou a orelha de Malco, faltou-lhe sabedoria. Mas passou pelo moinho de Jeová lá na frente. E depois estava Pedro aí, pregando para multidões. Conclusão: a Bíblia é o guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Efésios 5:8. Que Deus abençoe. Teve chegado ao término da sexta lição do trimestre, né? Que será ministrada no dia 6 de fevereiro de 2022, ou seja, o próximo domingo. Estaremos orando e agradecendo a Deus pela tua vida e te convidando aí à escola bíblica dominical. Justo, eterno e soberano Deus, obrigado por esta oportunidade, te louvamos pela vida, pela paz, pela alegria, te louvamos pela tua graça e o teu amor incondicional para conosco. Ajuda os alunos que estarão nos assistindo, os professores que estarão ministrando, ajuda a tua igreja e desperta aqueles que ainda não são matriculados a fazer parte, Senhor, da maior escola bíblica teológica do mundo.